Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Nabili, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, primeiro vídeo aí do ano, né, falando realmente sobre investimentos, tá gente? Vamos falar um pouco sobre o que esperar, né, dos fundos imobiliários para o ano agora de 2025, tá? Os FIIs podem sofrer com juros elevados, tá? Nesse ano agora, gente. Mas há segmentos aí mais otimistas e eu vou mostrar um pouquinho para vocês, vou dar um panorama geral também. Então, se você tem interesse nesse tipo de vídeo, já deixa o seu like, curte, compartilha e se inscreve no canal para fortalecer e bora lá pro vídeo. E para começar aqui contextualizar o vídeo, gente, vamos começar primeiro falando da renda fixa, porque assim, para a gente falar sobre os FIIs imobiliários, vamos ter que falar também da renda fixa, para ter um contexto geral, né, do setor macroeconômico e tentar entender esse movimento, né, dos fundos imobiliários, tá bom? Então, a renda fixa, gente, ela vai seguir oferecendo ao investidor brasileiro, tá? Uma combinação de alto retorno e também baixo risco, tá? O que pode drenar, né, muito os investimentos na renda variável, porque são considerados investimentos mais arriscados. E esse tipo de patamar oferecido aqui na renda fixa, a gente já vem vendo, né, desde o meio do ano aí de 2024, tá, gente? Apesar disso, muitos especialistas, né, eu li várias matérias, dizem que uma parte dos fundos imobiliários, né, algumas classes deles, podem sim se beneficiar mesmo com a alta de juros, tá? E eu dou aqui o panorama para vocês do Tesouro Direto, estou aqui no site do Tesouro Direto, a gente vê que está sendo ofertado hoje no dia 2/1, tá? De 2025, somente Selic 2027 e Selic 2029. Hoje não temos aí ofertado títulos pré-fixados e nem títulos atrelados à inflação, que é o IPCA. Isso acontece muito por conta das altas taxas oferecidas, né, pelo governo. Então, o governo tenta frear, né, um pouco a comercialização dessa renda fixa para não aumentar também, né, a dívida pública, tá, gente? Mas com certeza haverá muitas oportunidades, tá bom? Pelo elevado desconto nas cotas dos fundos. E a gente já vai dar uma olhadinha nisso também, tá, gente? Em especial aí nos casos dos fundos de tijolos, tá bom? Que investem diretamente em imóveis. E pelo fato dos fundos de papéis que são voltados a títulos imobiliários também podem se beneficiarem da alta de juros. E, gente, um dos principais preocupações aí, né, com os FIIs diz respeito à inadimplência dos inquilinos e também aos seus contratos, tá bom? Que tende a se intensificar muito em um cenário de taxa básica de juros, a Selic, um pouco mais elevada, né? Como a gente tem visto aí nos últimos meses, a taxa de juro, ela vem escalando, né, gente? Ou seja, ela vem aumentando de forma considerável, tá? Além disso, a escalada do patamar da Selic pode atingir até mesmo 15%. São previsões aí vista por muitos analistas, né, nesse ano agora de 2025, tá? Então, isso aumenta muito a atratividade, né, de títulos públicos, tá? E reduz por si só o interesse nos fundos imobiliários. Então, nós temos dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo, tá? Duas atividades acontecendo ao mesmo tempo e que fazem com que os fundos imobiliários aí se desvalorizem e isso pode continuar a ocorrer no ano de 2025, tá? O que que acontece? A primeira coisa que eu expliquei aqui para vocês é que com a alta atratividade, né, da renda fixa oferecendo muito retorno, né, para o investidor e também segurança, as pessoas preferem alocar os seus recursos na renda fixa, o que faz com que os fundos imobiliários sejam menos comercializados. E temos também outro movimento, né, em relação a isso também, gente, que são os investidores que acabam assumindo prejuízo, vendendo as suas cotas de fundos imobiliários ou até mesmo ações e realocando esse capital lá na renda fixa, tá bom? Então, nós temos tanto a preferência de mercado para novos investidores indo para a renda fixa, quanto de investidores mais antigos também se desfazendo dos seus ativos e indo para a renda fixa, tá? Então, esses dois cenários também contribuem para que as cotas dos fundos imobiliários continuem caindo. E isso fora o cenário macroeconômico, como eu já falei, da alta taxa da Selic, que também faz com que as cotas se desvalorizem, tá bom?
E eu vou deixar aqui na tela para vocês, tá bom? O calendário para que vocês saibam aí quais as próximas datas de reunião, tá? Do Copom agora em 2025. Temos a primeira aqui para dia 28 e 29 de janeiro, tá? Fevereiro não temos. Temos em março, dia 18 e 19. Em abril não temos. Temos em maio, junho e julho. Agosto não. Setembro tem reunião também. Outubro não. E novembro e dezembro. Lembrando que a projeção de mercado para essas próximas duas reuniões, ou seja, janeiro, né, e março, são de aumento da alta da taxa Selic, né, de 1 ponto percentual para cada uma dessas reuniões. Então, o que temos, gente, para esse ano aqui de 2025 é um cenário bem desafiador, tá bom? O mercado ele acaba cobrando mais prêmio de risco, tá? Para um posicionamento, seja em fundos imobiliários, seja na bolsa, o que vai provocar uma correção nos preços, tá? Dos ativos, para acomodar um retorno, né, requerido mais alto, tá? Pelos investidores, ou seja, por conta do risco de mercado, né? Por conta do risco governamental, do aumento da dívida pública e de todos esses dados que você, investidor, aí já está cansado de ouvir, né? Em tantos vídeos aí pelo YouTube e por tantas outras matérias, para você que está chegando agora, então eu estou dando aqui um panorama já geral para você, mas para você que já está há mais tempo e sabe exatamente o que está acontecendo com a macroeconomia, aqui por esse cenário a gente já consegue ver que pelo risco fiscal do país, é lógico que os investidores exigirão cada vez mais um prêmio maior até que o governo se posicione e decida realmente cortar gastos, né? E tentar fazer aí uma política pública mais responsável também. E para quem não sabe aqui, o que é o prêmio de risco? Gente, o prêmio de risco é aquilo que o investidor está disposto a correr para investir em determinado ativo, ou seja, o investidor, por exemplo, de fora, que vem do exterior, para investir aqui os seus dólares, né, vai exigir, né, uma taxa muito maior de retorno pelo seu investimento, pelo seu dólar aplicado aqui, né, do que em outros países, porque o risco Brasil é muito maior. E isso não é só para o investidor internacional, mas também para os investidores nacionais, né? E a gente consegue ver isso, né, na taxa dos títulos públicos. O Brasil, como é um país emergente e um país de maior risco, como ele consegue atrair, né, novos investidores para a sua bolsa e para os seus títulos públicos, oferecendo taxas atrativas para que compense o risco em relação ao retorno investido, tá bom? Gente, é um movimento, tá, que já vem acontecendo desde o ano de 2024 e que deve permanecer ao longo do ano de 2025, tá? Olhando aqui o gráfico do IFIX, tá, que é o índice dos fundos imobiliários, tá, gente? A gente consegue ver que a performance dos fundos imobiliários ao longo dos últimos 6 meses já acumula uma queda de mais de 6%, 6,23%, como vocês conseguem ver aqui no site do TradingView, tá? E um dos principais motivos, tá, para isso acontecer, gente, é uma performance muito ruim, tá, do IFIX, que começou no ano de 2024, como eu disse para vocês. Foi o aumento da taxa de juros também que contribuiu para isso, tá? O aumento do custo de oportunidade faz com que o valor presente desses ativos diminua, tá? Ou seja, o preço cai, tá? E então é comercializado muitas vezes com muito desconto, com desconto até às vezes desproporcional em relação aos ativos, muitos ativos de qualidade sendo ofertados pelo mercado de forma desproporcional por conta de toda essa situação macroeconômica. Apesar disso, gente, o momento ele traz sim algumas oportunidades nos fundos imobiliários, tá? A necessidade de uma seleção muito cuidadosa, tá? De bons fundos imobiliários pode sim trazer um grande retorno aí para todos os investidores de fundos imobiliários ou para quem tem uma pequena porcentagem na sua carteira, né? Uma porcentagem maior também que seja, é, conseguindo aqui fazer uma boa avaliação dos ativos, você consegue sim colocar ativos de qualidade, né? Ativos previdenciários até, gente, para poder construir uma carteira aí de longo prazo. Então, para o investidor de longo prazo, eu acredito que sim, há muitas oportunidades durante esse ano de e, gente, apesar, né, da aversão ao risco estimulado pela renda fixa, como eu expliquei para vocês aqui anteriormente no vídeo, tá? Os FIIs de papel, eles tendem, né, a ser mais poupado entre os fundos imobiliários, já que o aumento dos juros beneficia alguns fundos de papéis, principalmente aqueles que têm a sua maior porcentagem atrelados ao CDI, tá bom?
E os FIIs, né, gente, com exposição aí em ativos de crédito, tá? Podem ser uma boa opção para você, investidor. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de compra ou venda, é somente um estudo didático para que você possa tirar suas próprias, né, conclusões aí e decidir qual ativo melhor se encaixa na sua carteira, tá bom? Os FIIs, gente, com exposição a ativos de crédito, eles são uma boa alternativa, tá? Em especial, como eu disse, aqueles que são atrelados à inflação, que hoje, além das taxas aí que de original, né, são extremamente atraentes, negociam com desconto também em relação aos seus valores patrimoniais, como expliquei aqui para vocês, tá? Aumentando a taxa que vem implícita, tá? Ao investidor. Então, fiquem de olho nas oportunidades, porque devem, ao longo desse ano de 2025, surgir boas oportunidades em fundos de papéis para quem gosta. Então, gente, avaliar, né, fundos de papéis aí que compram títulos como LCIs, que são a letra de crédito imobiliária, os que compram LHs, que é a letra hipotecária, tá? Ou os famosos CRIs também, que são os certificados de recebíveis imobiliários, tá? Entre outros também, gente, eles se beneficiam com essa alta de juros, tá? Por conta da taxa Selic, como eu expliquei aqui para vocês, e que as melhores aplicações são os fundos imobiliários aí que possuem ativos atrelados ao CDI, que é o Certificado de Depósito Bancário. E o aumento da taxa de juros, especificamente, tem um impacto muito positivo nos fundos de papéis que são indexados ao CDI, como eu expliquei para vocês, em menor medida do que ao IPCA, ou seja, fundos que têm a maior porcentagem, né, da sua carteira em CDI vão se beneficiar mais com essa alta de juros, tá? Os ativos que são atrelados ao CDI, gente, eles são impactados de forma imediata. Então, a sua remuneração, ela acompanha diretamente a taxa básica de juros e com isso traz um retorno melhor ao investidor. E lembrando aqui também, gente, de um pequeno detalhe, tá? O aumento dos prazos do vencimento das LCIs, tá? Que foi promovido pelo Conselho Monetário Nacional, ele tem aberto um espaço aí para os fundos de papel, tá bom? Com uma redução de volume aí captado pelos bancos. Então, as empresas que enfrentam menor disponibilidade de crédito, tá, leva elas a buscar fontes alternativas de financiamento, fazendo com que assim os fundos imobiliários de papéis tenham um maior retorno, uma maior comercialização, né, dos seus produtos oferecidos. E agora vamos falar sobre as oportunidades, né, nos fundos de tijolos, tá bom, gente? Quando se fala especificamente de FIIs de tijolos, tá bom? O momento pede segmentos mais defensivos, tá? E não tão dependentes de uma atividade econômica aquecida, com capacidade de maior repasse de inflação, tá, gente? Então, uma alternativa bem interessante, gente, seria o segmento de shoppings, tá? Não somente os FIIs, mas também empresas listadas na bolsa que sejam mais resilientes, tá? Em momentos de crise, tá? Uma boa capacidade de captura de crescimento, tá? Hoje também negociam, empresas assim negociam, né, em patamares de preços bem convidativos, como é o caso do Banco do Brasil, né, empresas de energia e tantas outras que a gente tem visto aí com descontos muito bons em relação à qualidade dos seus ativos. Então, gente, eu quis trazer aqui para vocês um panorama geral, né, sobre a macroeconomia, sobre a questão dos fundos de papéis, fundos de tijolos, renda fixa e tentar explicar para vocês como acontece, né, todo esse movimento no mercado e como que isso vai impactar os seus ativos, né, aqueles ativos que você tem na carteira. Mostrei aqui para vocês também as boas possibilidades, né, e as oportunidades que devem surgir aí nesse ano de 2025, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz um vídeo aqui mais sanduíche, bem basicão, mas com informações bem relevantes para que vocês possam aí tomar, né, a decisão em quais ativos vocês desejam continuar investindo ou aumentando posições nas suas carteiras. E comentem aqui, gente, para eu saber quais ativos aí vocês pretendem comprar nesse ano de 2025. Provavelmente essa semana eu devo fazer aí o primeiro aporte do ano e, gente, eu já estou de olho em algumas empresas, mas no próximo vídeo a gente conversa sobre isso, tá bom? Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e a gente se vê até o próximo vídeo. Tchau!